Você alguma vez já esteve em um relacionamento onde você se sentia humilhada, diminuída, subjugada, ou muitas vezes se sentia punida quando fazia alguma coisa que seu parceiro não concordava ou não aprovava, ou se sentia ameaçada, com medo, tensa em relação àquele relacionamento? Se você já sentiu assim ou ainda sente, pode ser que você esteja vivendo um relacionamento abusivo. E o tema desse vídeo vai ser quais são as sutilezas, presentes nesse relacionamento abusivo, e por isso muitas vezes as pessoas nem sabem que estão vivendo esse tipo de relação. Por que será que as pessoas se envolvem em um relacionamento abusivo e como ajudá-las ou como procurar ajuda dentro dessa situação que muitas vezes é tão difícil de sair. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você quer saber mais sobre amor, eu tenho um e-book gratuito que fala de como as suas crenças e os seus pensamentos podem estar sabotando o relacionamento que você tanto deseja. E se você quer começar hoje mesmo a mudar a sua realidade nos relacionamentos amorosos, eu tenho um curso chamado Amor à Segunda Vista, que vai te ajudar a trabalhar as expectativas no relacionamento e a lidar, de uma forma muito mais saudável com a frustração que muitas vezes vem dessas expectativas. O link, tanto do e-book quanto do curso, vai estar na descrição desse vídeo. Gente, o tema relacionamentos abusivos é um tema que é muito falado, muito discutido, mas eu acho que ainda assim ele é importante porque é muito difícil, se ver dentro de um relacionamento abusivo, mais difícil ainda sair desse relacionamento. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre características do relacionamento abusivo que muitas vezes passam despercebidas, tá certo? E vou falar dentro de uma perspectiva da mulher que sofre abuso, embora relacionamentos abusivos possam também acontecer em outros formatos, para além do formato homem e mulher, tá certo? Mas como esse é o mais comum, é desse que eu vou discutir agora, ok? Mas então vamos lá, gente. Relacionamentos abusivos tem uma característica que é central, que é a questão do poder, tá certo? A pessoa que ela acaba tendo um comportamento abusivo com o parceiro, ela tem uma necessidade de poder muito grande. Essa necessidade de poder pode estar ligada ao medo de perder, ao medo de ser rejeitado, ao medo de ser traído, muitas vezes. E aí, por esse medo, ela precisa controlar para sentir que ela tem poder. Ou pode ser simplesmente pelo prazer de ter poder. É muito prazeroso sentir que você está por cima na relação, que você tem pleno poder. Isso dá muita segurança, Isso traz um senso de valor muito grande. Então, quando eu penso em relacionamentos abusivos, eu não estou falando de amor, eu estou falando dessa questão do poder, tá certo? Não que não haja amor nesses relacionamentos, mas o foco muitas vezes tá ligado na questão do poder, tá bom? Tem um conceito que eu acho muito interessante, que é um conceito de abuso, que é de uma autora norte-americana, que ela fala o seguinte, que qualquer comportamento que visa controle, tá? Ou subjugar o outro ser humano por uso do medo, da humilhação, das agressões verbais ou físicas, isso é abuso, tá certo? Então, a gente precisa ficar bem atento a esses tipos de sensações, Então, essa sensação de medo, humilhação, as agressões verbais ou físicas, ou essa sensação de estar preso, sendo controlado, isso tudo a gente precisa prestar atenção. Eu quero falar aqui com vocês, principalmente da questão do controle, que muitas vezes passa despercebido nos relacionamentos, tá certo? Existem vários tipos de controle no relacionamento abusivo e eu quero falar com vocês sobre alguns tipos hoje.
Quero começar falando sobre o controle psicológico, que é desse controle, dessa necessidade de controlar, né, os pensamentos, as emoções e o comportamento do parceiro, que surge muitas vezes a violência psicológica, tá certo? Então, como é que funciona esse controle, né? Muitas vezes a pessoa, né, que é abusiva, ela começa a fazer ameaças implícitas, né? Pequenas insinuações do tipo, se você fizer isso, você vai ver, né? Paga para ver o que vai acontecer. Não fica muito claro, mas fica com essa ameaça implícita, né, de punição. Eu que já atendi muitas pessoas em relacionamentos abusivos, uma característica que eu vejo muito é que a pessoa que é abusiva, ela é muito punitiva. Se o parceiro, né, ele não corresponde exatamente ao que ele quer, ele encontra uma forma de puni-la. Principalmente uma punição emocional, né? Ou fica indiferente, ou fica mais agressivo, né? Ou faz uma coisa que ofende muito. E esse é um jeito de controlar o outro, porque o outro ele fica assim com tanto medo, né? Dessa punição que ele acaba fazendo exatamente o que a pessoa abusiva deseja, só para evitar esse tipo de situação, tá certo? Então, além das ameaças, né? Também tem a questão dos ataques verbais, né? Os gritos, os insultos, as acusações. E isso é claro que vai gerando na pessoa que sofre, né, essas agressões um mal-estar tremendo, uma tensão muito grande, principalmente se ela não consegue se defender, né? E aí, novamente, com medo do outro ter um acesso de raiva, ou gritar, ou xingar, ou falar coisas que são muito doídas, a pessoa ela começa a tentar se comportar exatamente da forma como o parceiro quer para evitar esse tipo de situação. Então, como é que surge esse controle psicológico? A pessoa, então, ela passa a evitar frustrar o parceiro com medo das reações dele. É por aí que começa, tá bom? Uma outra forma de controlar o parceiro, né, é fazer críticas constantes a ele. Por que é uma forma de controlar? Porque quando eu faço sempre uma crítica muito forte, né, ao meu parceiro, eu começo de alguma forma a colocar dúvidas na cabeça dele a respeito do valor que ele tem, né? Então, isso compromete a autoestima, aumenta a insegurança e quanto mais inseguro, né, você estiver, mais vulnerável você fica ao controle da pessoa que é abusiva, tá certo? Então, as críticas elas podem ser, né, dentro desse formato abusivo, críticas escancaradas ou críticas disfarçadas, né? Então, às vezes, a pessoa que é abusiva, ela diz que essa crítica é para o seu crescimento, quando na verdade é uma crítica destrutiva, é uma crítica que faz você se sentir muito mal, que faz você duvidar da sua capacidade, da sua competência, e isso, né, não é legal, tá certo? Tem um termo que é muito famoso dentro dos relacionamentos abusivos, né, que é o gaslight, que é quando, né, uma pessoa faz você duvidar da sua sanidade mental, né? Então esse é um termo muito conhecido dentro da realidade dos relacionamentos abusivos, né? Isso é horrível, tá, gente? Porque assim, quando alguém que é importante para você te diz, né, que o que você vê, que o que você escuta, que o que você fala não é aquilo que você percebe, dá essa sensação de enlouquecimento. Então, a pessoa que ela é abusiva, ela passa a negar a sua percepção. Então, ela diz que aquilo que você está vendo não é aquilo que de fato você está vendo. Ou aquilo que você está escutando não é o que você está escutando. Ou que você falou algo que para você não disse, mas ela afirma que foi você que disse. E aí ela vai falando tanto, né, dessa percepção, que a sua percepção não é adequada, que você começa a duvidar da sua sanidade mental, né? Você começa a duvidar, assim, do tipo, será que eu falei isso mesmo? Será que eu escutei isso mesmo, né? Às vezes você vê a pessoa fazendo algo que você não gosta, você fica duvidando se você viu ou se você imaginou. Então, isso dá uma sensação muito grande de enlouquecimento, e essa
essa sensação é uma das características mais comuns no relacionamento abusivo, de que você está enlouquecendo, que você está perdendo o contato com a realidade, e isso provoca muita angústia, muita ansiedade, e é algo muito sério, tá certo? Ainda dentro desse controle, né, nesse universo psicológico, é muito comum que a pessoa abusiva, ela sempre transfira a culpa para o parceiro ou a parceira, né? Então, ela nunca tem culpa de nada. A culpa é sempre do outro. E isso é muito ruim, porque se o outro já está lá nessa insegurança, duvidando de si mesmo, né, não conseguindo perceber direito a situação, ele vai pegar essa culpa, né? Então, o parceiro abusivo, muitas vezes, ele justifica o mau comportamento que ele tem como se fosse um gatilho somente de uma reação que é sua. Então, eu gritei porque você me deixou nervoso, ou eu te bati porque você fez isso e eu não gostei, né? Então, ele nunca se responsabiliza, né, pelo próprio comportamento, o que é uma coisa muito ruim, gente. Se a pessoa... se você acredita que a pessoa vai mudar, ela só vai mudar se ela se responsabilizar. Porque quando a gente não se responsabiliza, a gente não tem motivos para mudar o comportamento, tá certo? Porque a culpa é sempre do outro. E isso é muito comum nos relacionamentos abusivos, a transferência dessa culpa sempre para o parceiro. Então, mesmo que seja um comportamento agressivo ou um comportamento ruim, a culpa é do outro que provocou esse comportamento. E não funciona desse jeito, né, pessoal? Eu posso estar frustrada, mas a reação à frustração, então se eu vou chorar ou se eu vou gritar, essa reação é responsabilidade minha, tá certo? Então se o outro, ele grita, ele insulta, ele xinga, a responsabilidade é dele, independente da situação. Ele poderia ter reagido de uma outra forma diferente, tá bom? E uma outra coisa que é muito comum ainda dentro desse controle psicológico é que a pessoa, né, que tá com um parceiro abusivo, é como se ela não pudesse protestar, sabe? É como se ela não pudesse achar ruim. O outro, né, a pessoa que abusa, trata ela mal, e quando ela protesta ou ela reclama, a pessoa abusiva fica ofendidíssima. É como se ela não pudesse de fato reagir. E aí, como a reação, quando a pessoa que está sendo abusada, né, como a reação, a reclamação é muito ruim, ela prefere não reclamar mais, ela prefere não protestar mais, porque parece que quando ela faz isso, é muito pior. Aí ela vai adotando uma postura muito mais passiva. E isso é muito ruim também no relacionamento, gente. A gente precisa ficar indignado quando o outro nos trata mal, né? E o outro precisa perceber que ele não está sendo adequado com a gente. Mas no relacionamento abusivo, o abusador se sente super ofendido quando a vítima, né, de alguma forma aponta para ele que ele não está sendo alguém bacana ou alguém legal. Tá certo? E geralmente é muito comum, né, que a pessoa abusiva ela fale, né, que o parceiro é exagerado, é dramático, é muito cheio de mimimi, é muito sensível, que o que ele tá fazendo não é tão grave assim. Então ele ameniza a responsabilidade ou ameniza a situação, colocando novamente a culpa na vítima, ou seja, você que é muito sensível, né? Não sou eu que sou muito grosso. É você que é muito sensível, tá certo? Então, essa perspectiva psicológica, né, é daí que começa a fragilizar a pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, tá certo? Porque mina as defesas emocionais que essa pessoa tem. Então, ela vai ficando extremamente vulnerável, ela vai ficando mais dependente, né? A autoestima cada vez mais comprometida, extremamente insegura. E isso deixa ela tão frágil que muitas vezes ela não tem forças para sair dessa relação, tá certo? Por isso que é tão sério essa parte do controle psicológico. Um outro tipo de controle, né, saindo somente do controle psicológico, um outro tipo de controle no relacionamento abusivo é o controle sexual, tá certo? Dentro da sexualidade do casal, existem coisas que são saudáveis e existem coisas que não são saudáveis. E a gente tem que prestar atenção nisso, né?
Por exemplo, uma coisa que não é saudável é fazer muitas críticas destrutivas ao desempenho sexual, né, da parceira ou do parceiro. Isso é ruim, isso atinge a nossa autoestima, né? É claro que a gente precisa conversar sobre a sexualidade, mas de uma maneira que seja construtiva, no sentido de melhorar essa relação e não no sentido de simplesmente diminuir o outro como parceiro sexual, tá? Esse é uma das formas também que acontece muito nos relacionamentos abusivos, né? Uma outra coisa que acontece também é que a pessoa que é abusiva, ela costuma ser muito egoísta em termos sexuais, né? Então parece que tudo é para ela, é para o prazer dela, é como se o parceiro ou parceira dessa pessoa não existisse, né? E se o parceiro diz não quero, né, ter relações sexuais, ele se sente ofendidíssimo, tá certo? E acaba deixando essa parceira, né, ou esse parceiro muito culpado, e ainda fazendo muitas vezes chantagem, né? É muito comum em relacionamentos abusivos, quando se diz não a uma relação sexual, a pessoa que abusa, ela ameaça procurar outras pessoas, né? Ameaça, né, uma relação extraconjugal, e aí, né, a parceira dele vai se sentir obrigada ou compelida a ter uma relação sexual para evitar esse tipo de situação, né, de ser traída, por exemplo. Uma outra coisa que também faz parte dessa questão do controle sexual é a brutalidade no ato sexual. Gente, o sexo tem que ser uma coisa que é prazerosa para ambos, tá certo? Senão vocês vão ter uma dificuldade dentro dessa área. Mas a pessoa que é abusiva, como eu disse, ela acha que o prazer tem que ser dela, né? Então, às vezes, se ela gosta, né, de um sexo mais bruto e a parceira não gosta, não tem problema. O importante é o que ele sente, é o que ele gosta, é a forma como ele quer que aconteça, né? Então, é como se a parceira fosse simplesmente um objeto, né, que deve ser usado para o prazer dele. É como se ela não fosse uma pessoa, é como se ela fosse um objeto. E isso acontece também com muita frequência. E a coisa que eu acho que é mais terrível dentro desse controle sexual, né, é a presença da violência sexual. É muito polêmico falar de violência sexual dentro de um relacionamento ou dentro principalmente de um casamento, tá certo? Mas isso acontece, tá? Quando a sua parceira, quando você fala não e o outro te obriga de alguma forma a manter relações sexuais, isso é sim violência sexual, tá certo? Então, se você não quer ter relações sexuais, você tem o direito. Se o outro te obriga ou por agressividade, violência, ou por chantagem emocional de alguma forma, isso é sim violência sexual. E existem várias mulheres que sofrem com violência sexual dentro do próprio relacionamento, tá certo? Não é porque você tem um compromisso que está implícito o consentimento para ter relação sexual. Não, cada relação precisa ser consentida, tá? Mesmo que você esteja num casamento de 10 anos, você tem o direito de um dia não querer ter relações sexuais com seu marido. E tá tudo bem, né? Não quer dizer que porque vocês têm um relacionamento que ele tem o aval de fazer o que ele quer com seu corpo. Então, a gente tem que tomar, sim, esses cuidados e entender que isso é um direito, né? O direito sobre o nosso corpo, eu acho que é um direito primário e que a gente tem que respeitar e fazer o outro respeitar, principalmente. Então, falamos do controle psicológico, falamos então do controle sexual e um outro, né, tipo de controle também muito comum é o controle financeiro e o controle patrimonial, tá certo? Que acaba muitas vezes gerando a violência patrimonial, que também é uma característica dos relacionamentos abusivos. Como é que funciona esse controle financeiro e patrimonial? A pessoa abusiva, ela quer ter total controle sobre os rendimentos do parceiro ou da parceira, né? Então, a parceira, por exemplo, ganha X e é ele que quer ter o controle de como que ela gasta, com que ela gasta, que hora que ela gasta, né? Ou muitas vezes a parceira tem bens e ele é que quer gerir esses bens. Por quê, gente? Essa parte financeira ela é muito importante porque dinheiro também quer dizer poder. Na nossa sociedade, quem tem dinheiro geralmente tem mais poder, tá certo? Então, quando o parceiro ele passa a controlar as finanças e o patrimônio, né,
do casal, significa novamente que o poder está com ele, tá certo? Mas é muito interessante dentro dos relacionamentos abusivos, porque existem dois perfis, né, de parceiros abusivos em relação à questão financeira e patrimonial. Existe aquele parceiro provedor, que é aquele que paga todas as contas e muitas vezes não quer nem que a mulher trabalhe, né? Isso deixa ela, claro, né, muito mais vulnerável, porque sem a questão financeira, muitas vezes ela não tem recursos para sair da relação. E faz ele se sentir muito mais poderoso, porque é ele que paga, é ele que manda muitas vezes. Esse é um perfil mais comum. Mas existe um outro perfil de parceiro abusivo que é muitas vezes a mulher que é a provedora, ou seja, ela que trabalha, ele muitas vezes desempregado ou com um trabalho que ganha muito menos, mas ainda assim é ele que tem o controle sobre o dinheiro da esposa, é ele que quer mandar no dinheiro, né, da mulher. Eu já vi várias situações dentro desse modelo, né? E às vezes a gente fica até estranhando, né? No sentido assim, de que se ela tem o dinheiro, se ela tem recursos financeiros para sair dessa relação, por que é que ela não sai, né? Muitas vezes foi porque o parceiro, né, já se tornou tão poderoso dentro dessa relação que é como se esse dinheiro muitas vezes nem fosse mais dela, fosse dele, muitas vezes, né? Então é algo que é difícil de lidar e é algo que muitas vezes a gente não vê acontecendo e comum. Falando ainda dessa questão da violência patrimonial, né? Também é muito comum que esse parceiro abusivo ele se sinta no direito de destruir as coisas da mulher. Então, por exemplo, eu não gosto de determinada roupa, eu vou lá e rasgo a roupa. Eu não quero que você fale mais tanto no celular, eu quebro o celular, eu quebro o computador, eu quebro o carro, né? Isso é violência, viu, gente? Isso chama-se violência patrimonial e é algo sério. Se seu namorado, seu marido já está quebrando as suas coisas, destruindo coisas que são importantes para você, essa relação está com um problema muito sério mesmo e merece a sua atenção, tá bom? Um outro tipo de controle, né, que também é muito ruim e muito nocivo para quem está vivendo um relacionamento abusivo, é o controle da vida social. Tá certo? Como é que funciona isso? Eu acho que boa parte das pessoas já ouviram dizer que no relacionamento abusivo, a pessoa que é abusiva, ela consegue afastar todas as outras pessoas do parceiro, né? Então, assim, a pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, de repente ela se vê sozinha. E quanto mais sozinha, mais vulnerável ela está nesse relacionamento, tá certo? E aí, como que vai acontecendo esse processo de isolamento, né, no relacionamento abusivo? Por vários motivos, pela chantagem emocional, do tipo, eu não quero mais que você converse com a sua amiga, ou eu não quero mais que você vá tanto, né, na sua família. Do contrário, a pessoa fica mais agressiva, fica mais hostil, fica mais fria, né, ou faz coisas ruins no relacionamento. Essa é uma forma. Outra forma também que eu acho terrível é quando esse casal ele sai em público, né, esse parceiro abusivo acaba insultando, né, o parceiro na frente de outras pessoas. Já viram parceiros que xingam, né, a esposa ou a namorada publicamente? Gente, isso é uma situação de extremo constrangimento, né? A pessoa que passa por isso se sente muito humilhada publicamente. A vergonha é tão grande que essa pessoa ela vai evitar sair de casa com esse parceiro. Por quê? Porque ela tem medo de que ele tenha um acesso de raiva por qualquer motivo e ela se veja novamente em uma situação de constrangimento entre os amigos, entre a família, no local de trabalho. Então ela vai evitar muitas vezes estar em contato com outras pessoas para não passar por esse tipo de problema, tá certo? Então, como é que vai ficar a vida social de uma pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, né? Essa pessoa só vai se relacionar com quem esse parceiro abusivo aprovar, tá certo? Então, o ciclo de amigos, né, o apoio social vai ficando muito restrito. É muito comum, né, que qualquer pessoa que faça oposição a esse relacionamento acabe sendo cortada, né? Então, se eu tenho uma amiga que me fala que eu estou num relacionamento abusivo, meu parceiro não vai querer que eu encontre ela nunca mais na vida, né? Se a minha
minha mãe tá falando pra mim que meu relacionamento não tá bom, meu parceiro vai querer que eu não veja mais a minha mãe. E aí a pessoa que é vítima desse relacionamento vai ficando cada vez mais isolada e sozinha, tá certo? E eu acho que isso é terrível, é uma das coisas que mais torna mulheres, né, vulneráveis a relacionamentos abusivos, é ficar sem o apoio da família e sem o apoio dos amigos, tá certo? E é tão interessante essa questão do isolamento social, gente, que muitos parceiros abusivos, eles acabam fazendo a mulher escolher entre eles e os próprios filhos, tá certo? Por quê? Muitas das pessoas abusivas, elas querem ser o centro do universo da parceira. Elas querem que a mulher, né, ela gira ao redor dele como se ele fosse o sol e ela fosse um astro que girasse ao redor do sol, tá certo? E é claro que os filhos, né, fazem a mulher tirar um pouco a atenção desse parceiro, porque os filhos precisam de cuidados. Então é muito comum que o parceiro abusivo rivalize com os filhos, tá certo? Às vezes com os próprios filhos, né? E aí deixa essa mulher numa situação entre ter que escolher entre os filhos e o casamento e o relacionamento, né? E aí às vezes a gente fica muito chocado quando a mulher escolhe o relacionamento no lugar dos filhos. Mas gente, antes de julgar, a gente tem que entender que essa mulher, ela tá numa situação de tanta fragilidade, né? Ela tá sentindo que ela é tão incapaz, que ela é tão incompetente, que ela não vale nada, que ela tá sendo muito facilmente manipulada por esse parceiro. Então quando ela faz isso, ela não faz isso porque ela não ama os filhos, muitas vezes. Ela faz isso porque ela não dá conta de fazer diferente. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para situações assim e faz um julgamento muito cruel a respeito dessa mulher que tá passando por isso, tá bom? E por fim, né, gente, tem o controle físico, né, que é o que acaba gerando a violência física. Então, até então, nós falamos do controle psicológico, que gera violência psicológica, o controle sexual, que gera violência sexual, o controle financeiro e patrimonial, que gera, né, a violência patrimonial, e agora vamos falar do controle físico, que gera a violência física, tá certo? A gente precisa saber algumas questões ligadas à violência física. Primeiramente, nós temos que ter muito cuidado com parceiros que fazem uso de álcool e drogas, tá certo? Porque isso aflora a possibilidade de um episódio de uma violência física. Então, se eu já tenho um parceiro que tem características abusivas e ele faz uso de álcool e drogas, você corre um grande risco, tá certo? Uma outra coisa também, a violência física, ela não começa imediatamente, tá certo? Você vai passando por outros estágios de violência, então violência psicológica, patrimonial, né, sexual, moral, muitas vezes, até chegar na violência física. O que geralmente engatilha a violência física, tá certo? Qualquer tipo de tensão familiar. Muitas vezes o abusador ele não sabe lidar com situações de tensão, situações de mudança, né? Então, por exemplo, quando morre alguém querido nessa família, quando há uma perda de emprego, quando existe uma doença ou uma mudança de situação financeira, ou até uma gravidez, isso deixa, né, a família mais tensa. E aí, essa pessoa que é abusiva, muitas vezes não consegue lidar com essa situação, né, e ela canaliza a frustração dela da vida para episódios violentos, né, contra a parceira, tá certo? Gente, não tô querendo justificar não, tá? Eu só estou falando que quando isso acontece, os episódios de violência são mais comuns, tá certo? Então, quando a família está numa tensão muito grande e isso junta com álcool e drogas, isso aí é uma mistura perigosíssima em termos de violência física, violência doméstica. E a gente tem que, assim, ficar muito cauteloso, porque isso pode colocar, inclusive, a sua vida em risco, tá certo? E quais são, assim, os gatilhos diários, né? Então, o que faz, por exemplo, um parceiro bater na parceira, né? Muitas vezes, eu não falei pra vocês no começo que a questão do relacionamento abusivo tem a ver com poder? Então, toda vez que esse parceiro se sentir humilhado de alguma forma, e não é que a parceira esteja humilhando ele pode se sentir humilhado porque ela não quer fazer
o que ele quer ou não está fazendo as coisas do jeito que ele gostaria, né? Isso é sentido como uma humilhação. E essa sensação de humilhação engatilha uma reação violenta, tá certo? O sentido dessa humilhação vai ser muito particular para cada parceiro, tá certo? Mas muitas vezes, às vezes, a mulher fazer uma coisa que é simples, né? Faz ele se sentir humilhado e se engatilha uma reação violenta nesse parceiro. O que eu tô chamando então de violência física, tá? É o uso de força não acidental que causa uma lesão à mulher. Então não é um acidente, a pessoa ela tem intenção de machucar a outra, tá bom? Coisas como tapas, empurrões, socos, chutes, estrangulamentos, né? Lesões com objetos, forçar a mulher a tomar uma medicação, isso também é violência física, né? Ou tomar qualquer bebida alcoólica sem que ela queira, ou fazer uso de drogas sem que ela queira, né? Então, tudo isso é considerado violência física, tá certo? E, gente, nossa, como sofrer uma violência física faz um estrago emocional na mulher, né? Porque assim, não só a questão física, o corpo sofre, mas o emocional também sofre quando existe uma agressão, né? A sensação de vergonha, né? A sensação muitas vezes de culpa, a sensação de humilhação, é terrível isso, as consequências são realmente muito ruins, tá certo? E existe algo chamado, né, ciclo da violência nos relacionamentos abusivos, que funciona mais ou menos da seguinte maneira. O abuso começa então com uma violência emocional, com cobranças, com críticas, né? Às vezes com xingamentos. Isso fragiliza a mulher, né? E cria um estado de tensão, né, naquela relação, além de comprometer profundamente então a autoestima dessa mulher. Então, geralmente, o ciclo da violência começa aí. Esse ciclo, na medida que a relação fica mais tensa, ele vai o quê? Ficando mais sério, até progredir, né, lá para a violência física, né? Depois, então, que a mulher está extremamente fragilizada emocionalmente, começam as pequenas agressões, os pequenos tapas, beliscões, né? Pegar forte no braço dela. E evolui muitas vezes para coisas terríveis, como socos, queimaduras, né? E aí vai, né, pessoal? Depois da violência física, muitas vezes, né, a mulher, ela fica assustada e tem que ficar muito assustada e ela se afasta muitas vezes do agressor, né? Ou muitas vezes vai para casa da mãe ou procura os amigos, né? Ela tem um afastamento. Quando há esse afastamento, muitas vezes esse agressor, ele vem atrás pedindo desculpa, pede perdão, né? Fala que nunca mais vai fazer isso, encontra várias justificativas, faz promessa de que nunca mais vai acontecer novamente, né? Que é o que a gente chama da fase de lua de mel. Leva as flores, fala tudo que essa mulher quer escutar, e aí essa mulher cede novamente, volta para o relacionamento e o ciclo se reinicia novamente. Violência emocional e psicológica, violência física e a fase de lua de mel. Já acompanhei várias pessoas dentro desse ciclo da violência, tá, gente? E quebrar esse ciclo não é nem um pouco fácil, nem um pouco fácil. Para quem tá de fora, é óbvio que a pessoa precisa sair dessa relação, mas quem tá lá dentro, a percepção tá tão distorcida, né? A autoestima tá tão comprometida que ela não consegue ver muitas vezes a situação com clareza, por isso que ela precisa de ajuda, tá? Mas uma pergunta que as pessoas me falam muito, por que as mulheres ficam em relacionamentos abusivos, tá? A primeira coisa que eu te digo, pra mim o principal motivo que deixa uma mulher num relacionamento abusivo hoje, né, é a dependência emocional. É aquela sensação de que ela vai morrer se ela terminar esse relacionamento. Ou aquela sensação de vazio que ela tem quando ela se afasta do parceiro. E eu tenho aqui vários vídeos falando sobre dependência emocional. Dependência emocional é uma condição que precisa ser tratada, que precisa de ajuda. E ela mantém as pessoas em relacionamentos abusivos durante muitos anos. Ou então faz a pessoa voltar para esse relacionamento abusivo quando ela muitas vezes tenta sair várias vezes, né? Porque a dor que a pessoa sente ao se afastar desse parceiro, mesmo ele sendo abusivo, é tão grande que ela precisa voltar para diminuir a dor. Isso é um dos motivos.
Qual é os outros motivos que também mantém a pessoa em um relacionamento abusivo, tá? Muitas vezes a pessoa ela não consegue lidar com a dor da perda, né? Ela ainda acredita que o amor vai encontrar uma forma, né, de contornar os obstáculos, que o amor dela vai mudar o outro muitas vezes, né? Ou muitas vezes ela sente que ela tem tão pouco valor que ninguém mais vai querer ela na vida, então é melhor ficar com essa pessoa do que ficar sozinha, né? Então, por medo da solidão, muitas pessoas também ficam em relacionamentos abusivos, tá certo? Medo da solidão, outros medos também muito comuns. Medo da perda financeira, medo das ameaças físicas, muitas vezes que o parceiro faz. Então, o parceiro costuma ameaçar que vai matar ela e os filhos, e se matar. Já acompanhei casos dessa forma, né? Um outro medo muito comum nas mulheres é de não conseguir reconstruir a sua vida sozinha. Ela tem medo de ser punida, ela tem medo de ser perseguida por esse parceiro, ela tem medo de como é que as pessoas vão vê-la, ela tem medo de ser culpada pelo fracasso do casamento. Então são vários os motivos que mantêm essa pessoa dentro desse relacionamento abusivo, tá certo? E o pior deles, na minha opinião, é quando a vítima, né, se sente culpada pelas agressões do parceiro. Então, ela já sofreu tanta violência psicológica que ela acredita que é ela que provoca as agressões. E a culpada, no fundo, é ela, né? Então, assim, é tão difícil viver essa situação, gente, que o que eu te falo é que não julgue, sabe, essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam de ajuda. São muitos motivos emocionais e psicológicos que levam a pessoa a se manter no relacionamento abusivo. E muitas vezes elas já tentaram sair desse relacionamento muitas vezes e simplesmente não conseguiram. Não é que elas não querem sair, elas não dão conta de sair, né? E julgamento só torna isso uma situação assim muito mais difícil do que ela já é. Então não adote, né, essa postura. Mas então, assim, como é que a gente sai de um relacionamento abusivo, né? Como é que a gente consegue sobreviver a esse tipo de situação? Como é que a gente consegue sair dessa relação? Para mim, a primeira coisa que precisa ser feita é resgatar a sua rede de apoio. Lembra que eu falei então que a mulher acaba ficando isolada, né? Ela precisa sair dessa zona de isolamento. Ela precisa da família, ela precisa dos amigos, né? Por que família e amigos é fundamental nesse processo? Porque a família e os amigos vão lembrá-la de quem ela é, de fato. Porque lá a pessoa, né, o abusador, ele sempre vai falar que ela é péssima, que ela não vale nada, né? E uma série de outros nomes que sempre vão denegrir a imagem dessa mulher. A família e os amigos é que vão lembrá-la de que ela não é uma pessoa ruim, que ela não é uma pessoa desprezível, que ela é uma pessoa que merece amor, que ela é boa, sabe? Então é a família e os amigos que vão lembrar essa pessoa de como ela tem valor. Então é muito importante esse apoio, inclusive um lugar de colo, né? Um lugar onde essa pessoa ela pode procurar ajuda, onde ela pode chorar, principalmente um lugar sem julgamentos, tá certo? Como eu disse, julgar é o pior que você pode fazer por essa pessoa. Além da família e dos amigos, outras coisas que também ajudam são as comunidades religiosas, né? Existem várias redes de assistência à mulher, como o CRAS, o CREAS, né, casas de abrigo, delegacias da mulher, central de atendimento à mulher. Isso são outras alternativas de apoio, tá certo? E existem também os grupos de apoio, como o MADA, que é o Mulheres que Amam Demais, né? Como o CODA, Codependentes Anônimos. Aqui em Goiânia não tem, né, nem MADA, nem o CODA, mas eu sei que em vários lugares do Brasil tem esses grupos e eles ajudam sim muitas mulheres a saírem de relacionamentos abusivos, porque é um grupo de muito apoio a essa mulher, tá certo? Então é um lugar que vale a pena. Uma outra coisa que eu acho que também é importante é procurar profissionais da saúde mental, principalmente se você é uma pessoa que tem dependência emocional, tá certo? Então, se o problema de não conseguir sair de um relacionamento amoroso é a dependência, essa dependência ela precisa ser tratada e ela tem tratamento. O tratamento geralmente é feito com psicoterapia e muitas vezes precisa do auxílio de um psiquiatra, porque vai precisar de medicação dependendo da intensidade dessa dependência, tá certo? Então procure um psicólogo, procure um psiquiatra, refaça, né, a sua rede
de apoio familiar, de amigos, das comunidades onde você está, porque isso vai te fortalecer para que você tenha forças para enfrentar a saída de um relacionamento abusivo que não é nem um pouco fácil, tá certo? E aí, se você tá aí escutando esse vídeo, se perguntando, tá, eu não tô num relacionamento abusivo, mas minha amiga, minha mãe, minha irmã, eu conheço alguém que está num relacionamento abusivo. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo? Primeira coisa que eu já falei, vou repetir de novo, evite julgamentos, tá certo? Essa pessoa, ela já está sendo extremamente julgada pelo abusador, ela já se julga muito, ela já é julgada pelas pessoas ao redor que não a conhecem. Então, se você é próximo dessa mulher, não julgue mais, tá? Julgamento também é uma forma de violência nesse momento para essa mulher. E ela já tem violência demais na vida dela, né? Isso não ajuda, tá bom? Não pressione. Isso é outra coisa. Se ela não dá conta de sair desse relacionamento, como eu disse, é porque realmente ela ainda não tem recursos emocionais para enfrentar esse problema. Mas então não pressione, ampare, acolha, apoie, mas não dê ultimatos para que ela saia desse relacionamento, para que ela saia de casa, para que ela termine esse casamento. Não faça isso, ela não dá conta de lidar com mais pressão do que ela já está lidando neste momento, tá bom? Respeite as decisões que ela tomar. Então, se ela decidir ficar por mais um tempo, ou se ela decidir ficar nesse relacionamento, respeite a decisão dela, mas não fique com raiva dela por causa disso, não se afaste porque você não consegue entender essa decisão. Continue próximo, continue apoiando ela, porque pode ser que mais pra frente ela consiga se sentir mais forte para enfrentar essa situação e ela vai precisar do seu apoio, tá certo? Ofereça sempre o apoio, o acolhimento e a ajuda, né? Então pergunte se ela tá precisando de algo, se você pode fazer algo por ela, né? Não imponha a sua ajuda e ajude da forma como ela precisa e não da forma como você acredita que ela precisa. Consegue ver a diferença? Uma coisa são as necessidades dela e outra coisa é o que você acredita que é melhor para ela. São coisas completamente diferentes, né? Muitas vezes eu torno a situação muito pesada para essa mulher porque eu quero impor o meu jeito de ajudar. E isso muitas vezes não ajuda, pior, atrapalha a situação, tá bom? E uma coisa principal, não abandone essa mulher. Ela precisa de ajuda, ela precisa da sua ajuda. Ela precisa de pessoas ao redor dela para lembrá-la de que ela tem valor, de que ela é boa. Se você se frustra, né? Porque é difícil vê-la sofrer e se afasta com raiva, com julgamentos, né? Ela vai ficar mais vulnerável. Então, esteja ao lado dela pelo tempo que for necessário. Eu sei que é difícil estar ao lado de alguém que está sofrendo, eu entendo perfeitamente, mas esteja ao lado dela, né, amparando, apoiando, orientando, né, oferecendo a sua ajuda quando necessário. Porque isso vai fazer muita diferença na vida dessa mulher que está passando por essa situação, tá bom? Então era isso que eu queria falar pra vocês, gente, relacionamento abusivo é um tema pesado, tá certo? Qualquer pessoa pode passar em algum momento da vida por um relacionamento abusivo. Eu falei mais de uma perspectiva, né, de mulheres em um relacionamento heterossexual, mas também é possível ter relacionamentos abusivos em relacionamentos homoafetivos, né, tanto de mulher para mulher quanto de homem para homem. E a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, porque esse tipo de relacionamento nos adoece profundamente, né? Engatilha muita ansiedade, angústia, depressão e, pior, coloca muitas vezes a nossa vida em risco. Amor não precisa ser tão pesado dessa forma, amor não tem que ser sofrido desse tanto, né? Amor é para ser leve, amor é para fazer a gente crescer e não para destruir a gente um pouquinho a todo instante, um pouquinho todos os dias, né? Relacionamentos abusivos são destrutivos e o amor não é assim e não precisa ser assim, tá certo? Então, amem com saúde.